Bola Branca. Surto gripal no Bonfim ameaça adiar Vitória Sporting de sábado. Nesta edição, tudo sobre a gripe sarina e as explicações do médico vitoriano. O Vitória de Setúbal Sporting agendado para sábado está em risco de não se realizar. Tudo devido a um surto gripal que atingiu o plantel sadino nos últimos dias. 3/4 dos jogadores estão condicionados com febre, vómitos e diarreia. O Vitória já contactou o Sporting, colocando em cima da mesa a possibilidade de adiamento do jogo. A equipa sadina não treinou esta quarta-feira. O treino de amanhã foi já cancelado. Cenário confirmado e descrito a bola branca pelo médico do Vitória de Setúbal, Ricardo Lopes. Temos cerca de 3/4 dos jogadores afetados em diferentes graus, em diferentes fases da doença, mas a maioria dos jogadores estão afetados por este síndrome. Sim. Doutor, e têm treinado? Ao dia de hoje, a maioria não treina ou está limitada, muito limitada. Há quantos dias é que isto acontece? Desde o início da semana. Desde o início da semana que temos esta situação. Portanto, estamos a falar de uma situação que tem viabilizado a preparação da equipa e que não terá uma solução a curto prazo. Completamente. Não só pela própria saúde dos jogadores, mas mesmo essa saúde estando recuperada, que não sei se será possível até ao dia que o jogo está marcado, a próprios indícios físicos dos jogadores claramente diminuídos. Ricardo Lopes, médico do Vitória, poderá assim estar em risco o jogo com o Sporting da jornada 16 do campeonato, agendado para sábado. Bola Branca sabe que o Sporting já foi contactado pelo Vitória. Os Leões tomam uma decisão até amanhã, mas há um ponto importante a ressalvar. O jogo só será adiado com acordo do Sporting. No último fim de semana, a título de exemplo, o Marítimo B-FAF do Campeonato de Portugal realizou-se mesmo com o plantel minhoto igualmente atingido por um surto gripal. Apesar dos 11 jogadores que não podiam ir a jogo, o Marítimo, presidido por Carlos Pereira, recusou o pedido de adiamento do FAF. O Marítimo B venceu o jogo por 2-1. Em sentido contrário, recorde-se que na semana passada, em Espanha, o jogo entre Saragossa e Sporting de Gijón da segunda Liga foi adiado devido a um surto gripal que atingiu o plantel do Gijón. Junta-se a esta edição o jornalista Ribeiro Cristóvão, como habitualmente. Olá Cristóvão, muito boa noite. Olá, José Pedro, muito boa noite. Não é um caso inédito, como se percebe, mas agora a questão passa por dois prismas. Quer ou não o Sporting adiar o jogo e para quando? Pois é um caso que certamente vai conhecer luz amanhã, quinta-feira, porque o prazo é quase limite, uma vez que o jogo se realiza no próximo sábado. O Vitória de Setúbal tem essas ponderosas razões para pedir o adiamento do jogo, mas a verdade é que está nas mãos do Sporting a decisão final. E se tivermos em conta que no passado recente há um exemplo que tem a ver com o jogo Marítimo B-FAF, que a equipa do Marítimo rejeitou adiar, o mesmo poderá acontecer também amanhã com o Sporting. Naturalmente que o Sporting está certamente a ponderar com muita atenção este caso, é um caso que tem a ver com a saúde dos jogadores, mas por outro lado também compreendendo-se que a Vitória de Setúbal não tem apenas como recurso estes jogadores que atuam na equipa principal, tem também os jogadores do Sub-23. E, portanto, amanhã a decisão será tomada. Eu penso que o Sporting não vai também, tal como fez o Marítimo, consentir nesse adiamento. Mas a decisão fica realmente para ser conhecida amanhã, instalando-se a dúvida já há algumas horas e mantendo-se até à hora em que o Sporting venha a comunicar oficialmente a sua decisão. Obrigado, Cristóvão, e até amanhã. Obrigado também, até amanhã, muito boa noite. Opinião de Ribeiro Cristóvão com lugar cativo em bola branca alargada. Raúl de Tomás já fez testes médicos no Espanhol de Barcelona. A oficialização da transferência será feita amanhã, de acordo com a imprensa desportiva da Catalunha. O negócio permite ao Benfica ficar com 20% de uma futura transferência e encaixar no imediato 20 milhões de euros com a venda, o mesmo valor pago ao Real Madrid no verão passado. O acordo pode ainda render ao Benfica mais 2,5 milhões de euros mediante objetivos. 1 milhão
se Raul de Tomás disputar no mínimo 10 jogos, outro milhão se o espanhol não descer de divisão e mais 500 mil euros se o avançado marcar 5 ou mais golos. Já confirmado como reforço está o lateral esquerdo argentino Elías Pereira. O lateral canhoto tem 20 anos, chega por empréstimo do San Lorenzo de Almagro da Argentina. Empréstimo até junho com opção de compra. Elías Pereira estreou-se na Primeira Liga Argentina com 19 anos. É considerado uma promessa do futebol sul-americano. Foi vice-campeão da América do Sul de sub-20 há um ano no Chile. No Seixal, o jogador deve começar pela equipa B para um processo de integração, sob o olhar atento de Bruno Lage, que na primeira equipa tem Grimaldo como titular para a posição e o jovem Nuno Tavares como alternativa. No ano passado, à imprensa argentina, Elías Pereira definia-se como um lateral com apetência atacante e aspectos defensivos ainda a melhorar, admitia. Não há muitos laterais nem na Argentina nem no mundo. Não há muitos laterais, nem na Argentina nem no mundo. Sei que é uma posição difícil e há que trabalhar bem para que o futuro me seja favorável. Atacar não me custa. Gosto de avançar pelo corredor. Mas no momento de defender, trato de melhorar. Sei que tenho de melhorar alguns aspectos na transição defensiva. Mas gosto muito de jogar nesta posição e com jogos e treinos sei que posso melhorar. Elías Pereira tem 20 anos e aos 13 teve de superar uma leucemia. Foi o maior desafio da vida do jovem jogador. Como vocês sabem, a los 13 anos me tocou vivir uma muito difícil, com a leucemia. Como sabem, aos 13 anos tive uma fase difícil, quando me foi diagnosticada uma leucemia. Foram 2 anos muito duros, na recuperação, com muitos tratamentos. Hoje no futebol desfruto, tento vivê-lo com alegria, porque já tive coisas más. Agora, tudo isto é para mim alegria, com sentido de responsabilidade, mas com alegria. Igualmente em Lisboa, para carimbar a integração nos quadros do Benfica, está o colombiano Ioni González, reforço assegurado há 2 meses pelo emblema encarnado. O extremo de 25 anos terminou o contrato com o Fluminense e ingressa a custo zero nos quadros do Benfica até junho de 2023. O clube encarnado deverá emprestar o jogador ao Bordeaux até junho, fazendo no verão a pré-época pela equipa encarnada. Em 2019, Ioni González marcou 17 golos em 62 jogos pelo Fluminense. Ainda do Benfica, Bruno Lage é o melhor treinador do mês de dezembro para a Liga. O treinador que venceu todos os jogos em dezembro no campeonato recebeu hoje o prémio, arrecadando 48% dos votos, à frente de Vítor Oliveira do Gil Vicente com 17% e de Júlio Velásquez do Vitória de Setúbal com 9%. Recorde-se que para a Liga, Marchesín foi o melhor guarda-redes de dezembro, Alex Telles o melhor defesa, Pizzi o melhor médio e Carlos Vinícius o melhor avançado. O Sporting no mercado tenta um ponta de lança e o alvo é András Sporar. O avançado esloveno marcou 61 golos nas últimas 2 épocas e meia pelo Slovan Bratislava, sendo o melhor marcador no último campeonato pelo bicampeão da Eslováquia. O Slovan já fez saber que o leilão por Sporar está para já estacionado entre os 7 e os 8 milhões de euros, um valor que pela qualidade do jogador o Sporting não pode enjeitar. É esta a opinião de Frederico Ricardo, atual treinador do Bragança, mas que na época passada orientou o Zenica da Eslováquia. Se ele estivesse na Liga Suíça ou na Liga Alemã, acho que valeria 20 milhões de euros. Esta é a minha análise como treinador. Por esse valor, e atendendo às características do jogador e à posição do campo que ocupa, acho que é um excelente negócio para o Sporting e acho que o Sporting não devia deixar passar esta oportunidade. Frederico Ricardo descreve András Sporar como um jogador completo que pode ser uma mais-valia para o Sporting. Estamos a falar de um jogador, na minha opinião, que dependendo da sua capacidade de adaptação ao futebol português, não tenho dúvidas que pode ser uma mais-valia para o Sporting, uma vez que é um jogador muito completo. É o denominado, na minha opinião, jogador da área, muito forte com o pé esquerdo, o pé direito, o jogo aéreo, é aquele ponta de lança muito, muito completo, que reúne condições muito interessantes, ainda para mais para uma equipa grande, sendo bem alimentado como é no Slovan Bratislava, tem tudo para ser uma mais-valia e para correr muito bem no Sporting Clube Portugal. Insistindo na lógica do perigo que representa para qualquer adversário poder contar com Sporar na área, Frederico Ricardo considera que o Sporting tem em vista um jogador que pode fazer definitivamente esquecer Bas Dost. Mas, para Frederico Ricardo, Sporar é um avançado mais completo do que o próprio Bas Dost. É um jogador extremamente perigoso dentro da área e os números falam por si. Se analisarmos por fora, e eu como treinador
a equipa do Sporting. Eu acho que tem tudo para se enquadrar na equipa do Sporting. Depois da saída do Bas Dost, acho que falta um jogador com estas características, apesar do Spoar ser um jogador mais móvel que o Bas Dost e, na minha opinião, mais completo, uma vez que é um finalizador nato, seja com o pé esquerdo e com o pé direito, e também muito forte no jogo aéreo. Frederico Ricardo sobre András Sporar, o ponta de lança esloveno pretendido pelo Sporting. Da atualidade verde e branca, nota para a reintegração total de Luís Neto nos treinos em Alcochete. O defesa, que sofreu uma fratura da grelha costal em dezembro, tinha treinado com limitações na terça-feira, mas integrou a sessão normalmente no dia de hoje. Renan Ribeiro foi o único ausente, tendo realizado trabalho de ginásio e no relvado à parte do plantel de Jorge Silas. Esta escumalha não pode continuar no futebol. Frederico Varandas foi recebido esta quarta-feira no Ministério da Administração Interna para discutir o tema da violência no desporto. À saída em declarações aos jornalistas, o presidente do Sporting voltou a apontar baterias às claques e não só às verde e brancas. Nós não podemos pactuar com escumalha que faz incitamento à violência, ao ódio, com escumalha que imita sons de um very light para celebrar um homicídio, escumalha que atira tochas para cima de atletas. Essa escumalha não tem espaço nos recintos desportivos, não pode ter em Portugal, não pode ter. E eu, enquanto presidente do Sporting de Portugal, eu percebo, mas eu quero exigir mais, eu quero exigir mais depressa, que as penas saiam mais depressa, porque estas pessoas afastam, isso é um cancro no desporto português, e estas pessoas não podem ter espaço no desporto. Frederico Varandas saiu do Ministério da Administração Interna com a convicção de que o Sporting tem o Estado a seu lado na demanda por um futebol português mais seguro para todos. Eu senti nesta reunião que o Estado português está completamente solidário com o Sporting de Portugal. Obviamente quero acreditar que temos que agir e que vamos agir. O Sporting, vou-lhe dizer sincero, nós vamos fazer esta luta. Sozinhos, acompanhados, nós vamos fazer esta luta. O líder leonino deixou ainda um apelo. A responsabilização pelo mau comportamento dos adeptos deve ser individualizada e não focada no clube ao qual são afetos. Não pode ser, hoje em dia, como está montada a autoridade, são os clubes a pagar estas multas. Ou seja, os clubes têm condições, o Sporting tem, o Benfica tem, o Porto tem de identificar. Nós temos capacidade de identificar pelo menos 90% dos acontecimentos. E não faz sentido. Nós elogiamos muito a Premier League, elogiamos os jogos. Recentemente um adepto do Tottenham enviou uma caneca, atirou uma caneca para o guarda-redes da equipa adversária e o próprio agiu e foi banido do recinto. Quer dizer, isto nós temos que atuar. Nós temos que atuar, porque não pode ser apenas que sejam os clubes a pagar as multas. Tem que haver uma responsabilidade individual das pessoas. Os clubes estão em sintonia, doutor? Todos os clubes querem combater isso? Todos os clubes querem identificar os adeptos que fazem isso? No Sporting vai ser identificado. Obviamente que isto penaliza muito os clubes. Frederico Varandas, o Sporting toma a dianteira na luta contra a violência no desporto. Isto no dia de nova sessão do julgamento do ataque a Alcochete. O preparador físico de Jorge Jesus, Mário Monteiro, prestou declarações no Tribunal de Monsanto, confirmou ter sofrido agressões, abordou detalhes da reunião de véspera com Bruno de Carvalho e reforça que o treino estava marcado para amanhã do ataque, mas foi Bruno de Carvalho a pedir a transferência da sessão para a tarde do dia 15 de maio de 2018. Mas Mário Monteiro foi bem mais longe. Rui Viegas. O preparador físico de Jorge Jesus disse ao Tribunal que a equipa técnica foi motivo de chacota por parte do antigo presidente do Sporting. O contexto é a reunião em Alvalade com Bruno de Carvalho no dia anterior ao ataque. Tratou-se de uma reunião nunca vista em 26 anos de futebol profissional, afirmou Mário Monteiro, e na qual o ex-líder leonino desvalorizou o jogo que aí vinha, dirigindo-se a Jesus. Não estejas preocupado, sabes o que é a Taça de Portugal? É como nascer um furúnculo, referiu Monteiro no Tribunal de Monsanto, citando Bruno de Carvalho. Uma reunião que serviu para despedir a equipa técnica na convicção do preparador físico e seus colegas. Uma reunião onde Bruno de Carvalho aconselhou a mudança do treino seguinte para a tarde, alegando que havia que dar tempo para que fossem entregues as notas de culpa, e uma reunião onde mais ninguém da direção falou. Sabe porquê? Perguntou Monteiro a um advogado. Porque ele, o ex-presidente, não deixa. Atirou de pronto. De resto, foi esta proatividade nas respostas do ainda adjunto de Jesus
que lhe valeu uma reprimenda, a primeira a uma testemunha, por parte da juíza Sílvia Pires. Antes, Mário Monteiro havia recordado a invasão, um cenário que classificou de surrealista, e as agressões, confirmando ter levado com uma tocha no abdômen, agressões que também foram descritas da parte da manhã por André Pinto. O jogador, agora na Arábia Saudita, referiu que os invasores entraram e passaram às agressões. Nem um boa tarde, nada, afirmou André Pinto. A 18ª sessão fechou com as testemunhas de defesa de 2 dos arguidos. Dia 15 é retomado o julgamento, com Luís Maximiano e Wendel, entre outros. Seguem-se Piccini no dia 17, Lumor no dia 22, Ruben Ribeiro, remarcado para dia 24, e William Carvalho, apalavrado para dia 31. Rui Viegas, jornalista da Renascença, a acompanhar o julgamento do ataque a Alcochete. O Porto não vai contratar no mercado de inverno, mas já faz retoques no plantel. O médio Bruno Costa é emprestado ao Portimonense. O jogador de 22 anos, em meia época, faz apenas 6 jogos pela equipa de Sérgio Conceição. No Portimonense vai ganhar minutos. Porto que tem um problema central, mas de fácil resolução para Sérgio Conceição. Pepe lesionado e Marcano castigado desfalcam o eixo defensivo para a deslocação a Moreira de Cónegos. No treino realizado esta manhã no Olival, Sérgio Conceição voltou a ensaiar para Moreira de Cónegos a dupla de centrais formada por Mbemba e Diogo Leite. Para João Festas, antigo central, campeão pelo Porto em 86, a dupla Mbemba-Diogo Leite não acarreta riscos para os Dragões. E Festas explica porquê. Queremos, quer não, temos um Mbemba, um central com uma experiência acumulada ao longo dos últimos anos, tanto internacional do Congo, 16 jogos desta época, com passado no Newcastle e no Anderlecht com muitos jogos, portanto numa fase ainda precoce da carreira dele, mas com muitos jogos, portanto um jogador experiente. E por esse lado acho que não é na experiência nenhuma, nem há nada a ter em risco. Em relação à questão do Diogo Leite, isto, a inexperiência eu acho que é uma falsa questão. Eu penso isso desde que joguei, desde que apareci. Acho que a questão fundamental é se fosse eventualmente o jogo de estreia do Diogo, podíamos pôr aqui em causa alguma hesitação, mas não é. E estamos a falar de um jogador que tem um passado nas camadas jovens, um passado nas seleções jovens e de sub-21, portanto, é um jogador experiente no que diz respeito a jogos duros, a jogos de peso, portanto, acho que aqui não vamos ter inexperiência nenhuma. Acho que temos, acima de tudo, temos qualidade, não é? São dois centrais com altíssima qualidade, que lhe dão garantias. E, sinceramente, acho que o Porto não vai sair a perder nem nada com esta dupla. João Festas, nesta entrevista à Bola Branca, vê mesmo no jogo de Moreira de Cónegos uma janela de oportunidade para Mbemba e Diogo Leite mostrarem serviço a Sérgio Conceição. Poderá ser o grande trampolim e a grande motivação destes atletas. É este jogo servir-lhes como motivação extra para demonstrar ou reconfirmar a qualidade que tem, não é? Reconfirmando em jogo, que é onde se pretende que ela seja reconfirmada, e se calhar, porque não, ter um jogo conseguido, um jogo de reafirmação, não serem primeiras escolhas já no imediato, e demonstrar que têm capacidade para serem titulares desta equipe. E quer queiramos, quer não, mais tarde ou mais cedo o Porto vai ter que renovar aquela dupla de centrais, não é? Somente do lado do Pepe, não é? Tendo a idade, a fator idade, o Pepe não será eterno, nenhum jogador é eterno. Portanto, pelo menos uma brecha vai aparecer rapidamente na equipa do Porto nessa posição. E qualquer um deles está candidato a ser o sucessor, não é? João Festas, antigo central, que representou o Porto entre 1985 e 1987. O antigo jogador, recorde-se, esteve no banco da equipa de Artur Jorge na final de Viena em 87, frente ao Bayern de Munique. Em Braga, Rubén Amorim admite que herdou um plantel desequilibrado da era Ricardo Sapinto. Em entrevista ao site do Sporting Minhoto, o novo técnico confessa que tal cenário não o surpreendeu, mas não deixa de elogiar a qualidade do grupo que tem agora à sua disposição. Não tive uma grande surpresa. São jogadores inteligentes, realmente o Braga tem um plantel de qualidade, talvez um pouco desequilibrado devido à ideia que eu tenho e à ideia que o treinador, que cá esteve tinha, e isso é normal, vai sempre haver um desequilíbrio, porque o plantel foi pensado por um treinador e chega outro, é normal que se sinta algum desequilíbrio, mas é um plantel com muita qualidade. Em função de um plantel que não foi por si construído, a missão passa agora, em tempo reduzido, por preparar da melhor forma a equipa para a Final Four da Taça da Liga. Eu acho que o nosso plano B é mudar as características dos jogadores. Ou seja, nós temos uma base, quase não temos tempo para treinar a base, nós precisamos de tempo para treinar a base, não o temos jogos aí, temos um mês
um mês que pode ser muito importante para o clube. Certo é que Rubén Amorim não esconde o entusiasmo por comandar a equipa principal do Braga e até já se vê muitos e bons anos no cargo que agora ocupa. Eu tenho confiança no meu trabalho, por isso eu penso a longo prazo, porque eu acredito que vou ficar aqui muitos anos. Eu tenho o pleno conhecimento daquilo que nós queremos fazer há 2, 3 anos. Curiosa é também a visão de Rubén Amorim quanto à figura do treinador no banco, uma presença que o jovem técnico defende não precisar de se impor à lei do berro. Acho que é possível lidar com os jogadores e liderar uma equipa e não ser alguém que está sempre carrancudo ou está sempre aos gritos. Acho claramente que isso não funciona, principalmente nesta nova geração. Rubén Amorim, em entrevista ao site do Braga. No Brasil, Jesualdo Ferreira foi apresentado esta tarde como novo treinador do Santos. O técnico de 73 anos chega a Vila Belmiro com a ambição de ganhar títulos importantes para a história do clube paulista e começou logo por estabelecer uma comparação com Jorge Jesus. Eu e Jesus somos amigos e somos dos treinadores mais titulados de Portugal. Fomos adversários muitas vezes. Ganhámos, perdemos, empatamos. Tenho por Jesus uma consideração muito grande e uma estima muito grande também. Conheço as suas qualidades. É um treinador competente porque é muito trabalhador, é muito obstinado, tem objetivos claros na sua vida, sabe o que quer e não tem uma linha em que é muito difícil mexer. Tem a sua forma, o seu estilo. Gosta ou não gosta, é aquele. Eu não tenho nada a ver com ele. Para já, sou mais velho que ele. Segundo, ele tem mais cabelo que eu. Terceiro, ele tem uma forma de ver o futebol muito parecida com a minha, mas necessariamente há detalhes que não são iguais. Fica só uma coisa que é interessante. Vocês já viram Jesus. Agora aguardem os tempos para me verem a mim. Depois vão tirar vocês as conclusões. Tá bom? O Brasil está importador de treinadores portugueses, uma tendência motivada pelo sucesso de JJ no Flamengo. Jesualdo Ferreira não coloca em causa a qualidade dos treinadores brasileiros e lembra que no passado houve técnicos canarinhos a fazer sucesso em Portugal. Sr. Otto Glória foi treinador que dirigiu a Seleção Nacional de Portugal em 1966 no Campeonato do Mundo de Inglaterra. Na mesma série estava Brasil e Portugal. O Brasil ficou fora, Portugal seguiu, ficou em terceiro lugar, perdeu a meia-final com a Inglaterra. O treinador era brasileiro. Em 2004 houve um europeu em Portugal. Portugal perdeu esse europeu, o treinador era brasileiro. Querem que eu diga quem é? Luís Filipe Scolari. Durante o tempo que esteve em Portugal, Scolari teve uma importância grande, muito grande, naquilo que foi também lentamente a transformação do futebol português. Portanto, não está em causa, na minha opinião, aquilo que é a qualidade do treinador brasileiro ou do futebol brasileiro. O que acontece é que tudo vai mudando devagar, anda muito depressa, a corda puxa muito e nós temos que andar à frente da bola e não atrás da bola. Quanto a jogadores portugueses no futebol brasileiro, Jesualdo Ferreira pisca o olho à possibilidade de Ricardo Quaresma no Santos. O Ricardo Quaresma é uma referência muito importante para mim na minha vida e eu para ele também, a gente sabe isso. Ganhámos juntos algumas coisas, ganhámos bastante. O Ricardo fez no Porto e comigo a melhor época da sua carreira, ele sabe isso também. É campeão europeu por Portugal, ganhou a Liga das Nações também por Portugal, já ganhou outros títulos. O Ricardo é uma personalidade muito especial. O Ricardo é um talento que foi crescendo ao longo da sua vida e que marcou de forma clara o próprio futebol português. O Ricardo está no caminho paz, a salvo erro, é isso que está. Não falei nada ainda com o elenco, com a diretoria sobre o Ricardo. Já percebi que há uma grande onda nas redes sociais e que, de facto, é um tema que provavelmente a gente vai falar nele, não é? Agora, não mais do que isso. E o presidente do Santos, José Carlos Pérez, revelou que há 5 anos Jesualdo Ferreira esteve para ser o treinador do Peixe, mas o namoro antigo só agora teve um desenlace favorável. Uma felicidade a gente concretizando um sonho de alguns anos atrás. O professor Jesualdo Ferreira já era para estar conosco aqui há uns 5 anos atrás, mas estava escrito na vida, né? Há coisas na vida que ela acontece de qualquer forma, seja hoje, alguns anos, ela sempre acontece e nós estamos concretizando esse nosso sonho. Um grande nome, uma grande pessoa, campeão em 3 continentes. Começamos aí uma vida nova esse ano, com bastante disposição e com bastante esperança
de conquistarmos títulos. Jesualdo Ferreira, o primeiro dia da passagem do técnico português de 73 anos pelo futebol brasileiro, assina pelo Santos, na companhia dos restantes elementos da sua equipa técnica, os adjuntos Rui Águas e Daniel Gonçalves, para além do preparador físico José Pedro Pinto e do analista de desempenho Pedro Boças. Supertaça de Espanha. Aí está o primeiro finalista. Com propriedade, o Real Madrid venceu o detentor da Taça do Rei, o Valência, por 3-1. Golos merengues apontados por Toni Kroos, Isco e Luka Modric. Do lado tché, golo de honra de Dani Parejo já nos descontos. Jogo realizado em Jeddah, na Arábia Saudita, para onde foi levado o novel formato desta supertaça, agora em modo Final Four. Gonçalo Guedes e Thierry Correia não figuraram nas escolhas de Alberto Celades, técnico do Valência. Amanhã, às 7 da tarde, defrontam-se Barcelona e Atlético de Madrid. Barcelona campeão em título. A equipa de Nelson Semedo defronta os colchoneros de João Félix. A final essa está marcada para domingo. Inglaterra, Taça da Liga, primeira mão das meias finais. Esta noite, Leicester City 1, Aston Villa 1. Ricardo Pereira titular no Leicester e a tempo inteiro em campo. Ontem para a outra meia-final, Manchester United 1, Manchester City 3. França, igualmente Taça da Liga. Encontrados os 3 derradeiros semifinalistas que se juntam ao Stade de Reims. Desta noite, Olympique de Lyon 3, Brest 1. O Lyon de Anthony Lopes, que ficou no banco, está apurado. Junta-se ao PSG, que despachou Saint-Étienne por 6-1. Em destaque na noite de Paris para o Paris Saint-Germain, o hat-trick de Mauro Icardi, para além de 2 assistências de Kylian Mbappé. Destaque ainda para o último apurado, o Lille, que afastou o Amiens, triunfando por 2-0. No Lille, titulares José Fonte e Renato Sanches. Checa foi suplente utilizado. O trio de portugueses do Lille a chegar às meias finais da Taça da Liga em França. Quadro completo de equipas apuradas: Stade de Reims, Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain e Lille, as equipas que estão, nesta altura, apuradas para as meias finais da Taça da Liga. Vamos olhar para as modalidades, perto do fecho desta edição de Bola Branca. Começamos pelo voleibol, 14ª jornada, jogo em atraso. Esta noite, Caldas 0, Sporting 3. O Sporting venceu com os parciais de 19-25, 17-25 e, de novo, 19-25. Este jogo que tinha sido interrompido a meio do segundo set por causa do piso escorregadio, devido à excessiva umidade no interior do pavilhão. Na altura, o Sporting havia perdido o primeiro set e perdia no segundo set por 13-9, quando se deu a interrupção. Resultado final desta noite: Caldas 0, Sporting 3. Na classificação, lidera o Benfica 44 pontos. Segundo, o Sporting com 40. A fechar o pódio está o Fonte do Bastardo com 35 pontos. Está em dia o calendário do Campeonato Nacional de Voleibol da Primeira Divisão. Hóquei em patins, também Campeonato Nacional da Primeira Divisão, 10ª jornada, jogo em atraso, esta noite no Minho. Hóquei de Braga 3, Paço de Arcos 2. Este jogo que também permite acertar calendário no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Olhando para a classificação, a equipa do Hóquei de Braga é 6ª classificada com 16 pontos. Já o Paço de Arcos é 12º, está no fundo da tabela com 9 pontos, numa tabela que é liderada pelo Benfica com 31 pontos, seguido do Hóquei de Barcelos com 29 e no terceiro lugar ex-aequo, Sporting, Oliveirense e Porto, as 3 equipas com 28 pontos. De saída então desta edição, falo-lhe de ténis. Gastão Elias foi eliminado na segunda ronda do Challenger de Ann Arbor, nos Estados Unidos. O tenista português caiu perante o primeiro cabeça de série do torneio, o norte-americano Bjorn Fratangelo. Gastão Elias perdeu em 2 sets por duplo 6-3. Ao fim de 1 hora e 16 minutos, ficou-se pela segunda ronda do Challenger de Ann Arbor, nos Estados Unidos, o tenista português Gastão Elias. Em Hong Kong, na vertente Future, Gonçalo Oliveira não passou da primeira eliminatória. O português, primeiro cabeça de série do torneio chinês, foi surpreendido pelo japonês Takashi Saito, número 777 da hierarquia mundial. Jogo fechado em 2 disputados sets.
sets decididos no tie-break. Parciais de 6-7, desempatado em 2-7 e 6-7 com o tie-break de 3-7 para o japonês.